Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este conteúdo no grupo de amigos e familiares. Convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa que você não pode perder, por isso convide aí os seus amigos e familiares, convide todos que estiverem na casa para sentar, para adorar ao Senhor nesta manhã e aprender a sua palavra. Queremos enviar aí uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT, aos pastores jubilados. Abram os braços, olha o braço, o primeiro abraço da semana, um abraço do nosso pastor presidente da irmã Judite, e recebe este abraço maravilhoso, olha que abraço, eita, que abraço gostoso para a glória de Deus. Vocês são uma bênção de Deus para o nosso pastor, para a nossa igreja e para toda a sociedade. Deus continue abençoando os nossos irmãos do PROAT e os pastores jubilados. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola dominical. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre esta escola nesta manhã. Queremos te agradecer por esta oportunidade tão feliz que nos concede estarmos aqui juntos para aprendermos a tua palavra, ouvir a tua voz, falar aos nossos corações através dos teus ensinamentos. Continue estendendo as tuas mãos de Deus sobre as nossas vidas, Senhor, ajudando, fortalecendo. Abençoa todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos, Senhor. Nos dá uma escola abençoada para a glória e louvor do teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Continua nos ajudando, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agora adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Se você não tem uma harpa cristã, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe para que, como um grande e lindo coral, juntos possamos adorar ao Senhor, que é digno de louvor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que bênção estarmos aqui reunidos para adorar o santo nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado desta manhã, também agradecer a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com muita satisfação, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor. São os hinos sugeridos na lição da escola dominical. E o primeiro deles é o de número 46, Um Pendão Real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do
do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena servir ao Senhor em todos os momentos, com valor, sem temor. Aleluia, porque temos também uma expectativa eterna. O hino de número 304 da nossa harpa fala da nossa maior esperança, o nosso maior anelo, ver a face adorada de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, continuar adorando o seu nome. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Com fé cante, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei,
com a grey amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar, confiante, a face adorada de Jesus verei. Com a grey amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Texto áureo está em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz que uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título a identificação dos conflitos. O segundo tópico, a delegação de tarefas. E o terceiro tópico, seguindo os princípios cristãos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Vamos, neste momento, dispor o texto em tela, a fim de que você nos acompanhe nesta leitura. Atos, capítulo 6, versículo 1, nos diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir, agradecer pela leitura de sua palavra e pedir uma bênção sobre o seu filho que irá ministrar nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por a leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. E queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a palavra. Usa-o pelo teu Santo Espírito, coloque em seus lábios aquilo que tu queres ensinar ao teu povo, Senhor. Nos ajuda, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do trabalho do Senhor.
convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, participando deste culto que acontece aqui, mas acontece aí também na sua casa. E nós chegamos num momento muito importante do culto, que é o momento do ofertório. É o momento onde nós iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deixa eu lembrar você, dízimos e oferta é um ato voluntário, mas também é um ato de adoração a Deus. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, um versículo bem conhecido, no segundo livro de Coríntios. O segundo livro de Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo número 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, amado irmão, se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça. Faça com amor, faça como ato voluntário, faça como ato de adoração, que com certeza Deus irá te abençoar muito. A Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, está em outro estado, em outra cidade e que quer adorar a Deus também dessa maneira, vem disponibilizando alguns canais que aparecem agora aí na sua tela. O primeiro canal é justamente o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Você está vendo logo abaixo o CNPJ, que é nada menos, nada mais do que a chave do Pix. E eu vou ler para você: 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. E todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça como ato de adoração a Deus, faça como ato voluntário e faça por amor. Nesse momento, eu quero lhe convidar para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar a Deus, vamos fazer uma oração de agradecimento, vamos fazer aquela oração boa, aquela oração de dizer assim: Jesus, eu te agradeço pelas coisas que tu coloca na minha mesa. E nessa oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, nós estamos diante de Ti, clamando, pedindo, rogando a Tua infinita misericórdia sobre a nossa vida. Agora nos ajuda, abençoa cada um dos Teus servos que nesse momento estão ofertando, que estão fazendo isso como ato voluntário, como ato de adoração a Ti. Usa de misericórdia com cada um de nós, não deixa faltar o pão sobre as nossas mesas e tem piedade desse pai de família, dessa mãe de família, que nesse momento está ajoelhado, está rogando, pedindo uma porta de trabalho. Abre as portas, faz o milagre, a tua igreja, confiando no teu santo nome, no teu santo poder, te pede e te roga, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir mais um hino. Dessa feita, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino, e você vai ficando conosco adorando ao Senhor Jesus. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 372, Vencerá. Vamos cantar de forma triunfante, confiante, que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer.
vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar, em Jesus firmado luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos agora para o momento da exposição da palavra do Senhor. E aí convidamos você a pegar aí o seu caderninho de anotações, sua revista de escola dominical, sua Bíblia, sua caneta, seu marca-texto, oportunidade ímpar para você anotar aquilo que vai ser exposto, vai ser explanado nesta manhã, porque os irmãos sabem que Escola Bíblica Dominical, Superintendência das Escolas Dominicais, na orientação do nosso pastor, sempre tem trazido algo a mais do que aquilo que está na lição da escola. Por isso que é importante você ter aí o seu caderninho de anotações, ter o seu marca-texto, ter a sua caneta para anotar, porque no pós-escola dominical você pode, naquele seu momento devocional, pegar as suas anotações, aquelas anotações, e começar a estudar e revisar o que foi estudado. Então, querido, agora é um momento especial. Convida aí quem estiver na sua casa, venha-se embora estudar a palavra de Deus, um momento especial da exposição da lição da escola dominical, e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana, e ele já está com a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, falar para você externar nossa satisfação e dizer como é bom num dia de domingo estarmos na casa de Deus, participando de uma escola bíblica dominical, estudando a santa, rica e maravilhosa palavra do Senhor. É uma bênção estar na igreja. Com certeza, Deus irá falar aos nossos corações por intermédio da sua santa e rica palavra. E meu amigo, hoje, no dia de domingo, se sinta grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e ainda irá fazer mais e mais. Vamos estudar? Vamos estudar, deixa eu lhe convidar para nesse momento nós estudarmos a lição de número 8, que vai aparecer agora aí na sua tela, a lição de número 8, que tem esse título, Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Nós vamos ler o textuário, mas antes disso eu vou pedir a tela que vem aqui para mim, ou melhor, que a câmera volta aqui para a gente, e vamos fazer um acordo. Eu e você que está participando da Escola Bíblica Dominical. Em qual sentido? Nós temos o textuário e nós temos a leitura, ou melhor, temos o textuário e temos a verdade prática da lição. Esses dois tópicos são extremamente importantes para a gente. Então, quero lhe convidar para nós lermos junto, onde você estiver. E se você também tiver disponibilidade. Se você está em casa e está com a sua revista, pega a sua revista. Se você está no trabalho
e dispõe dessa liberdade de estar com a revista na mão, ou se você estiver em algum outro local, vamos fazer o seguinte, vamos ler junto. Eu quero convidar você para nós lermos juntos a leitura bíblica. Eu quero dizer leitura bíblica, mas é o texto áureo e a verdade prática. Vai aparecer agora na sua tela. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? No nosso comando? Vamos lá. Primeiro texto áureo, 1, 2, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6 e versículo 3. Nossa verdade prática. Vamos ler junto. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Lemos juntos? Como sempre fazemos também aqui no programa da Escola Dominical, geralmente a gente parte do título da lição para depois a gente ir lá para o comentário. E o título é Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Antes da gente ler um comentário da lição, quando a gente olha para esse título, Uma igreja que enfrenta os seus problemas, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: que igreja é essa? É a igreja de Jerusalém. Com base no texto bíblico, com base na lição, é a igreja em Jerusalém. Então, a igreja em Jerusalém, ela não é uma igreja que esteja isenta de problemas, porque a igreja de Cristo tem 2 aspectos. Você que acompanha a Escola Dominical aqui já viu nós falarmos sobre isso já há bastante tempo. Tem o aspecto visível e o aspecto invisível. Enquanto corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, enquanto o aspecto espiritual, essa igreja ela é perfeita. Já no seu aspecto visível, ou seja, na igreja local, os problemas sempre vão aparecer. Porque você tem seres humanos, você tem pessoas de diferentes, vamos dizer assim, de diferentes maturidades, de diferentes idades. Então as diferenças são comuns no ambiente da igreja local. E com a igreja de Jerusalém não era diferente. A igreja de Jerusalém teve problemas. Mas a questão não é ter problema. A questão é enfrentar os problemas. E agora nós iremos ver como foi que a igreja em Jerusalém enfrentou os seus problemas. No título da lição está no plural, seus problemas, mas ele vai focar somente, na verdade, em um problema. E é justamente a distribuição de víveres, a distribuição de alimentos, o atendimento às viúvas. Mas foi muito pertinente colocar no plural os problemas, porque os problemas são vários que existem. Mas a questão, volto a dizer a você, é enfrentá-los. A ideia de enfrentar é de superar os problemas. Então a igreja de Jerusalém tinha problemas. Mas qual era o problema? Qual é o problema que nós iremos estudar da igreja em Jerusalém que ela precisou enfrentar? Está justamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo número 1. Eu vou pedir que a leitura bíblica em classe fique na tela para você ler comigo. Vamos ler junto? Capítulo 6 e o versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, esse é o problema que nós iremos estudar. Vamos analisar esse versículo aqui por partes, né? Em qual aspecto? Para fazer isso, vamos lá para o tópico 1 da lição, tópico 1 e o item 1. Eu quero analisar o versículo de acordo com o comentário da lição. A identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e os hebreus, capítulo 6, versículo 1. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado,
o termo hebreus, entre aspas, era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico. Está aí também a palavra aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Vamos fazer um comentário sobre isso? É o capítulo 6 e versículo 1. Eu quero comentar justamente a partir daquilo que a lição nos fornece. Primeiro, capítulo 6, quando diz assim, o número da igreja, número dos discípulos, crescia muito. Ou seja, a cada dia que passava, o número de pessoas que estavam sendo agregados à igreja eram muitos. Então a igreja, em termos de números, ela estava crescendo exponencialmente, ou seja, crescia muito. E na proporção que ela cresce muito, os obreiros que ela tem crescem numa medida bem menor. Então, observe, uma igreja que está crescendo e o público dessa igreja em Jerusalém, ela está sendo composta por judeus nato, ou seja, aquele que está no território de Israel, que nasceu no território israelita, que ele fala a língua hebraica, que ele fala a língua aramaica. Então esse é o judeu que está pertencendo a essa igreja. Só que o capítulo 6, versículo 1, diz assim, houve murmuração entre os gregos. Como nós estamos usando a revista corrigida geralmente diz assim, diz gregos. Se você tiver com outra versão da Bíblia, vai dizer assim, judeus helenistas. Ou seja, quem são esses gregos? Não é quem nasceu na Grécia. Esses gregos aqui são judeus, por descendência, que foram morar em outros países, ou nasceram em outros países, mas que por descendência são judeus. Mas eles assimilaram a cultura helênica, ou seja, eles falam grego, se comportam como os gregos. E agora, no período da evangelização da igreja, da expansão da igreja, a igreja não está sendo formada somente por judeus nativos, está sendo por judeus nativos, formada por judeus também helenizados, que é o caso desse aqui, e claro que lá na frente a igreja também será composta por pessoas que são gentílicas, ou seja, de outra nacionalidade que não tem descendência hebreia. Um exemplo claro disso é o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, que mostra, por exemplo, a conversão de Cornélio e toda a sua família. Eles não têm descendência judaica, DNA judaico de jeito nenhum. Ou seja, a igreja está crescendo, essa igreja do primeiro século, formada por judeus helenistas ou helenizados e também por gentios. Então, quando o número vai ficando bem maior, é até natural que os problemas também venham surgir, pela dimensão, pela grandiosidade que tem. O que não é natural é deixar os problemas lá. Mas quando surgem problemas, desafios, dificuldade, é até natural pelo grande número de pessoas que tem. Então, observe que o capítulo 6, versículo 1 vai nessa direção. Logo no início, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. E vale mencionar aqui que a forma como os discípulos estão crescendo, né? Os discípulos, o número de discípulos estão crescendo, é um crescimento bem grande. De forma que o texto bíblico, na primeira pregação de Pedro, fala de 3.000, depois 5.000 conversões e assim sucessivamente. Mas o que é que estava acontecendo com esse grande número de pessoas no seio da igreja? Houve uma murmuração. Deixe sua Bíblia aberta, eu sei que está na leitura bíblica em classe, mas vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir as Escrituras Sagradas, manusear o texto bíblico. E naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Ou seja, os gregos passaram agora a murmurar, dizendo o seguinte: nossas viúvas não estão sendo alcançadas. Elas estão sendo desprezadas no ministério cotidiano. Aí vem aquela pergunta:
Mas por que elas estão sendo desprezadas no ministério cotidiano? Aí nós vamos ver a natureza do problema. A primeira natureza do problema foi o que você viu conosco quando apareceu na sua tela aí o tópico 1 da lição. É um conflito de natureza cultural. Ou seja, gregos ou judeus helenizados de fala grega com judeus nativos de fala hebraica. Então a gente tem, o que é que a gente tem? Um conflito de natureza cultural. Então a língua aqui vai ser um dos impedimentos. Um dos impedimentos. E depois nós teremos outro problema, outro conflito, que é o conflito de natureza agora social. Dá para você pensar comigo, meu amado irmão em Cristo Jesus, que se a gente se transportasse para aquele momento, para aquela época, nós veríamos essa murmuração, veríamos os apóstolos diante de uma grande multidão e que eles ficaram com a responsabilidade, no caso os apóstolos, de dar uma solução. Porque se esse problema não fosse solucionado, era muito provável que a igreja de Jerusalém se desintegrasse, ou seja, ela não se firmasse mais. Vamos ver o conflito de natureza social também vai aparecer na sua tela. Tópico 1 e o item 2 da lição. Conflito de natureza social. Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela é também uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. Aí vem a pergunta, né? E daqui a pouco a gente vai ver a resposta, né? Qual é, na verdade, a prioridade? Mas vamos aqui pensar, seguir a esteira do raciocínio aqui do autor da lição. Natureza social. As viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. As razões podem ser as mais variadas possíveis, mas uma delas é a questão da cultura mesmo. A gente tem o helênico do lado, ou seja, a gente tem o judeu helenizado do lado, tem o hebreu nato ali. Então a comunicação dificultou. A distribuição não estava sendo satisfatória. Viúvas, e veja que eram as viúvas, todo o problema ali está relacionado às viúvas, não está relacionado às crianças, mas sim às viúvas que estavam sendo desprezadas. Agora fica a cargo da igreja resolver esse problema. Eu gosto sempre de trazer isso quando nós estamos trabalhando no capítulo 6 do livro de Atos, ou seja, o livro de Atos na sua completude, nós estamos falando de uma igreja que está nascendo naquele momento, que está em expansão. Então se reporte lá no tempo, entre naquele momento e você vai ver como as coisas são difíceis. Uma coisa é a gente aqui olhar do ano de 2025 para trás, de posse de todos os recursos que nós temos e de formação dentro da parte de administração. A outra coisa é eles que estão vivendo aquele momento que não tem tantos recursos. Então, coube agora aos apóstolos a tomar uma decisão. Se os apóstolos se eles ficam responsáveis, né, pela distribuição de víveres, e como ficaria o ensino da palavra de Deus. Por isso que o autor da lição faz aquela pergunta: qual é a prioridade? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar Atos dos Apóstolos, vamos pegar a nossa Bíblia, Atos capítulo 6 e o versículo de número 2, Atos 6 e 2, vamos ler junto. E os 12, no caso os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Volta aqui para a gente. Os apóstolos 12 não ia dar conta de toda aquela multidão, em primeiro lugar. Os 12 também
não ia deixar de ensinar, ministrar a palavra de Deus para atender essas questões de caráter social. Então, o que é que os apóstolos, naquele momento, decidiram? Selecionar homens. Aqui nós encontramos a distribuição de tarefas, é o princípio da distribuição de tarefas. Vamos encontrar homens que tenham qualificações, guarda essa informação aí, essa informação será muito importante para a gente, que tenham qualificações espirituais, qualificações morais e qualificações intelectuais. Então, os homens que estão enquadrados nessa classificação, eles ficarão responsáveis para atender a necessidade não somente das viúvas, mas de todos os outros irmãos. E enquanto isso, os apóstolos iriam se dedicar à oração e à ministração da palavra. Então, observe que é nesse momento que o diaconato, a Bíblia não fala aqui do diaconato, a expressão, de maneira expressa, diácono. Mas é nesse momento aqui que nós entendemos que o diaconato ele está sendo conferido, dado. Não é a diaconia. A diaconia ela é um serviço. Guarda essa informação. A diaconia, eu, você que está aí na sua casa, nós podemos exercer a diaconia no sentido de servir uns aos outros. Mas o diaconato, enquanto função, ele é instituído nesse momento, agora, dentro dessas qualificações, que, diga-se de passagem, são qualificações altas. Vamos abrir o nosso texto? Atos capítulo 6 e o versículo de número 3. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Observe que a expressão final do versículo é sobre este importante negócio. Ou seja, a distribuição de víveres, o atendimento aos necessitados, não é um serviço, irmão, de segunda categoria ou última categoria, não. É um serviço de grande importância. Aí os apóstolos decidiram, se é um serviço de grande importância, nós não podemos chamar qualquer pessoa. Nós temos que chamar as pessoas que estejam dentro de uma qualificação espiritual, moral e intelectual para ajudar nesse serviço, enquanto os apóstolos iriam se dedicar à oração e se dedicar à palavra, que é a pregação, e também à administração geral aí da igreja. Aí vem aquela pergunta, qual é a prioridade? Vamos olhar no nosso texto? Vai aparecer na sua tela, tópico 1, item 3? Aparece na sua tela. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos Isaías 58, verso 6 e Mateus capítulo 25, versículo 35 ao versículo 38. Volta a tela aqui para a gente. Observe que o autor da lição nos encaminha agora para uma reflexão. Existem pessoas que se dedicam exclusivamente ao lado espiritual, veja que são extremos aqui, né? Ao lado espiritual, e outros que se dedicam exclusivamente ao lado social. São extremos. Lembre de uma coisa, a igreja ela é organismo e organismo vivo em Cristo Jesus, que nós somos um corpo, mas ela é também uma organização. Ela precisa estar organizada porque como ela se apresenta na sociedade, ela tem sim
homens levantados por Deus para estar à frente dessa igreja. Existe um ministério constituído com cargos que são bíblicos para liderança, para manutenção justamente do rebanho. Então, a igreja ela tem esses dois aspectos. E o que o autor pede para a gente é a questão do equilíbrio. Porque negligenciar o social se constitui um pecado. Isaías 58, verso 6, isso no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Mateus capítulo 25, do versículo 35 até o versículo número 38, se constitui um pecado. Mas vale aqui também, meu amado irmão, dizer uma coisa a você, nessa manhã de domingo. A igreja tem seu trabalho social, é bíblico e ela faz isso. Mas o que precisa também ser dito aqui é que a igreja local ela não substitui em nenhum momento o Estado, não substitui o Estado. Quando digo Estado, não substitui os poderes que são nacionais, estaduais, que são municipais. A igreja, ela não está substituindo, né? Porque existem coisas que é para o Estado fazer. Nós vivemos numa nação que nós pagamos nossos impostos. Eu, você, pagamos impostos e esses impostos têm que se voltar justamente para o benefício da sociedade como um todo. Então a igreja, ela tem a sua tarefa primordial de pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus e fazer também seu lado social. Mas esse lado social não substitui a atuação do Estado em nenhum momento, do Estado, da prefeitura, da rede municipal, da rede federal, em nenhum momento. Deixando isso bem claro aqui para você, porque há pessoas que se dedicam tanto a um lado social que parece que a igreja vai substituir, compensar a falta que tem dentro da sociedade. Não é bem assim. Lembre que a meta principal da igreja é alcançar almas para a igreja, ou melhor, almas em Cristo Jesus, que sejam encaminhadas justamente para o céu. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. Vamos falar agora da delegação de tarefas, bem importante, olha. O ministério da oração, o ministério da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema que ia no outro. Cuidar dos necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra também era. Tanto a parte social como a devocional evangelística fazem parte de uma única missão, que é a missão da igreja. Vamos voltar aqui para a gente? Para você entender uma coisa? Ora, o ministério da palavra, eu fui muito feliz, deixa eu só abrir aqui um parênteses, o autor da lição, que o ministério da palavra e o ministério, ou seja, da assistência, eles têm que andar em conjunto. Observe que não há um conflito entre os dois. Quem está servindo nessa função de prestar assistência, ele não é inferior a quem está lidando com a palavra. Essas duas coisas andam junto. Lembre que os critérios que foram ditos pelos apóstolos para que homens fossem selecionados de acordo com aqueles critérios, são critérios altos. Boa reputação, veja que coisa, boa reputação dentro de casa e fora de casa. Ser cheio do Espírito Santo. O que é isso? Deixa eu traduzir para você. Ser um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que está em comunhão com Deus. E outra, além da comunhão com Deus, um homem que tenha sabedoria. Isso para a gente é tão importante, essa ideia de sabedoria, e são qualificações intelectuais, porque observe o seguinte cenário que nós estamos aqui descrevendo a partir do texto bíblico. As viúvas, elas eram gregas, ou seja, mulheres que eram da descendência judaica, mas no entanto falavam grego, ou falavam a língua grega.
E os sete que foram escolhidos, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos e o versículo 5, veja que coisa interessante, tem nomes gregos. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram, primeiro, Estevão, que significa coroa, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timóteo, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, nada melhor para atender as viúvas que são de fala grega, que se colocasse homens naquele momento, que os seus nomes também são gregos. E homens que tenham sabedoria, porque estava existindo murmuração. Então, pense comigo, um homem sem sabedoria, que chegasse num ambiente onde a murmuração poderia inflamar mais ainda a situação. Inflamar, trazer mais problemas, ao invés de contribuir, ia causar confusão. Entende do porquê a sabedoria, que a sabedoria aqui não está relacionada exclusivamente a questões de caráter intelectual, não. Não é simplesmente acúmulo de conhecimento, mas sim fala da habilidade, de saber lidar com problemas, saber lidar com conflitos. Então, num ambiente desse tenso, onde tem murmuração, onde uns estão sendo atendidos e outros não estão sendo atendidos, esses homens que foram selecionados dentro dos critérios que os apóstolos estabeleceram, porque veja, os apóstolos estabeleceram um critério, mas eles dizem assim: escolhei, pois, irmãos, ou seja, a igreja escolhe, mas quem delegou a tarefa, é a igreja que delega essas tarefas. Esses homens vão entrar nesse momento de murmuração. Então, eles têm que ter a maior sabedoria do mundo para fazer a distribuição. E, além de fazer a distribuição, acabar com a murmuração de uma maneira cristã, pacífica, sem ferir. Então, você está percebendo que a questão não é simplesmente distribuir víveres, mas é eliminar a murmuração no meio do povo. Então, por isso a ideia de sabedoria, por isso a ideia de habilidades para resolver problema. E mais uma vez eu volto aqui para aquela pergunta inicial que nós fizemos, a partir do título: a igreja que enfrenta os seus problemas. Então, ou seja, todo lugar tem problema. A igreja local tem problema, seja onde for, no Brasil, no Japão, na China, tem problema. A questão não é o problema, é saber lidar justamente com ele, superar. E como é que se supera, se resolve? Claro, as naturezas dos problemas podem ser as mais diversas, mas existe um encaminhamento que o Espírito Santo nos fornece nessa manhã aqui do domingo. Lembre disso: comunhão com Deus, pedir direção a Deus, a comunhão com Deus, pedir sabedoria. Deixa eu falar mais próximo de você. Falar mais próximo. Nós iremos voltar para o tópico da lição, para o tópico de número 2 da lição, mas eu preciso dizer isso a você, meu amado irmão que está nos assistindo nesse momento, que eu sei que é o Espírito Santo de Deus que comunica aos nossos corações. Ele fala conosco nessa manhã de domingo. Vamos contextualizar. O que é isso? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Porque lembra disso, olha os conceitos, a diaconia, eu e você podemos fazer. Diaconia, serviço prestado a meu irmão em Cristo Jesus. O diaconato é uma função ministerial, ou seja, o diaconato é uma função criada justamente pela igreja em Jerusalém. Não estamos falando do diaconato, vamos falar da diaconia, da prestação de serviço. É isso que a lição está tratando. Mas vem sempre à nossa mente a questão dos problemas. Veja que isso surgiu a partir dos problemas. E a gente precisa resolver
os problemas que são de diversas ordens. O autor da lição, é claro, preso ao texto bíblico, ele falou de natureza cultural, de natureza social, mas os problemas podem ser os mais diversos, das mais diversas naturezas. E a pergunta é, como é que a gente faz para resolver? Não existe uma receita pronta para a gente lidar aqui, mas existem princípios. E o primeiro princípio é, busque em Deus sabedoria. Existe um Deus no céu que concede sabedoria a seus filhos, que Ele faz a gente entender a situação, que faz a gente encontrar respostas, que ensina a gente a viver. E a questão da sabedoria aqui é importante, porque esses diáconos, eu estou reforçando para você que Atos não usa a palavra diáconos aqui para eles. Diáconos é o apóstolo São Paulo que vai dizer lá na frente. Mas o que eu quero mostrar é que esses homens estão entrando num momento tenso de problemas. Então eles precisam de sabedoria da parte de Deus. Então eu não sei se você está vivendo esse momento tenso de problemas, de situações complicadas e não sabe como resolver. Aí o princípio da palavra de Deus é, peça sabedoria a Deus, Ele vai lhe dar sabedoria. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele vai chegar próximo a você. É muito bonito quando o texto bíblico diz assim, cheios do Espírito. O que é isso? Comunhão. Tudo começa com a comunhão com Deus. Quando a gente se chega diante dEle, pede misericórdia, pede resposta, pede sabedoria para a gente solucionar os problemas, que são muitos. Então, nessa manhã, se sinta confortado da parte de Deus, sabendo que Deus está lhe dando uma resposta nessa manhã de domingo, e a resposta de Deus é, pede sabedoria, que com certeza Ele irá te dar, e você vai se surpreender como o Deus que criou a mente humana, que criou a alma humana, vai te dar sabedoria para resolver os problemas e no fim você vai dizer, não foi a minha capacidade, foi Deus que me fez resolver os problemas e outra, resolver para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos para o tópico 2 da nossa lição, o tópico 2 e o item 3 da nossa lição vai aparecer agora na sua tela, questão da diaconia. Diz assim, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos. Volta à tela. Eu vou me basear nessa palavra diaconia. Diaconia. Sim, talvez você pergunte, mas por que se basear mais na palavra diaconia? Como a lição da escola dominical ela é voltada para um público geral, ela não é voltada especificamente, o assunto não está sendo voltado especificamente para o obreiro, mas ele está sendo voltado para o público em geral. Então vamos focar na diaconia, na prestação de serviço. Servir aos santos, irmãos. E aí eu preciso falar com você sobre o capítulo 12 de primeiro livro aos Coríntios. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, nos acompanhe nesse momento. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. E o versículo de número 27, diz assim um texto. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Sim, mas por que isso? A partir do momento, meu amado irmão, que você aceitou Jesus como Salvador de sua vida, a partir do momento que você nasceu de novo, você foi inserido no corpo de Cristo. E nós somos colocados no corpo de Cristo como Deus quer. Capítulo 12 da primeira Epístola aos Coríntios, versículo número 18. E Deus colocou os membros no corpo como Ele quis.
Então você está sabendo, você é membro do corpo de Cristo, desse organismo espiritual. Ou seja, o corpo cuida do corpo. Os membros do corpo cuidam do corpo. Então, quando nós falamos de diaconia, nós que somos membros uns dos outros, nós cuidamos uns dos outros. O apóstolo São Paulo vai falar muito sobre isso. Porque há pessoas que exigem tanto de outros, mas eles mesmos não fazem nada. Lembre-lhe, antes de pedir, antes de exigir qualquer coisa, lembre que você, enquanto crente, enquanto filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, nós exercemos a diaconia cuidando do outro irmão, do nosso irmão que foi comprado pelo mesmo sangue de Cristo Jesus. O apóstolo Tiago, ele faz menção sobre isso também. Eu quero lhe convidar, você abrir o texto bíblico, em Tiago, capítulo de número 1, e o versículo 14. Deixa eu só fazer uma correção, é o capítulo 2 de Tiago. Capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, deixa eu ler esse texto juntos com você. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá isso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas tu dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja que o apóstolo Tiago, ele está chamando a responsabilidade para o corpo da igreja geral. Ele diz assim: o que adianta você dizer, o que adianta você falar que tem tanta fé, se entrar um irmão na sua comunidade, na sua igreja, e você olhar para ele e dizer assim, ide em paz, vai embora, e você não dê nada o que é necessário para ele? Quer dizer, o que adianta essa fé? Tem tanta fé, mas não tem fé para ajudar. Então, é isso que nós, enquanto crentes, devemos fazer. Ajudar os nossos irmãos. E faça isso, meu amado irmão em Cristo Jesus, como diaconia. Você está servindo a noiva do Cordeiro. Você está servindo ao corpo de Cristo. Então, você, enquanto crente em Cristo Jesus, são nossos irmãos. Lembra disso? Olha, os membros do corpo cuidam do próprio corpo. Então é responsabilidade nossa zelar, manter e exercer justamente a diaconia. Sim, e merece também aqui uma fala. Nós precisamos pontuar algo. Quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo isso para obter nada de volta. Isso deve ficar bem claro. Nós não estamos pedindo aqui, fazendo para que vamos fazer para eu ser recompensado. Não. A recompensa vem de Deus. Faça a sua parte. Posso falar mais próximo a você nessa manhã de domingo? Vamos falar mais próximo? É o Espírito Santo que nos convida a refletirmos, enquanto membros do corpo de Cristo, nessa lição tão importante sobre diaconia, sobre serviço, sobre resolução de problemas. Meu amado irmão em Cristo Jesus, vamos refletir. Nós somos membros um dos outros e a gente deve fazer as coisas esperando a recompensa dos céus. Colossenses, livro de Colossenses, vamos abrir a Bíblia? Eu e você? Me acompanhe. Está com a Bíblia em casa? Pega as Escrituras. Vamos ler juntos. Nós precisamos ler a palavra de Deus juntos. Capítulo 3 de Colossenses e o versículo 23. Diz assim um texto: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens.
versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Sirva a Cristo, faça o bem, ajude, e você vai ver que há um Deus no céu que vai lhe recompensar. Abra mão, que Deus, Jeová dos Exércitos, Ele irá te recompensar muito. Talvez você está aí do outro lado dizendo assim, mas eu tenho pouco. Não se preocupe, é com pouco mesmo que a gente serve. É com pequeno que a gente serve. Depois Deus dá muito para a gente servir mais ainda. Mas faça isso, faça visando o bem, que Deus vai se encarregar de te ajudar. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, mas eu preciso lhe dizer isso nessa manhã. Não esqueça dessa lição que nós estamos trabalhando, na igreja que enfrenta seus problemas. Pede misericórdia, pede sabedoria a Deus, com certeza Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar muito. Serve sem esperar nada em troca, faz de coração aberto. Os membros que cuidam do corpo, faz de coração aberto, faz para Jesus de Nazaré, atende, ajuda, abre a mão que Deus vai te abençoar muito. Vamos para o tópico 3 da nossa lição, que as nossas horas já estão chegando. Daqui a pouquinho, nossas horas chega para a gente terminar aqui o programa. Seguindo os princípios cristãos, tópico 3 da lição. Privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martíreo, que significa testemunha ou mártir, quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Meu amado irmão, você que está com a lição em mãos ou que você está vendo aí pela TV, eu achei feliz quando o autor da lição, pastor José Gonçalves, ele se reporta à língua grega. Ele diz o seguinte, olha, boa reputação traduz o termo martíreos, é uma palavra grega que significa testemunha ou mártir. Ou seja, a pessoa de boa reputação, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa correta, ela não negocia seus valores, ele é um bom testemunho, por isso a palavra mártir, que vem da palavra mártir, que não quer dizer necessariamente que vai morrer. Não, mártir no sentido de ser testemunha fiel, correta, digna. Veja que a ênfase, inicialmente no versículo, vamos ler o versículo novamente, capítulo 6, versículo número 3 de Atos dos Apóstolos, varões de boa reputação, é o primeiro critério. Antes de falar de ser cheios do Espírito Santo, mas boa reputação, de honestidade, de sinceridade, de homens que estejam alinhados com a doutrina da palavra de Deus. E boa reputação fala disso. De uma pessoa íntegra em relação aos ensinos e à prática bíblica. Ou seja, está centrado, tem uma vida centrada na palavra de Deus. É uma vida que não é só teórica, é uma vida que é prática. Ele pratica a palavra de Deus, então ele adquire boa reputação. Então é justamente isso, boa reputação, aí depois na sequência, cheios do Espírito e depois cheios de sabedoria, aos quais vamos constituir sobre este importante negócio. Então a boa reputação, ela é fundamental. E talvez você que está chegando agora se pergunte, mas por que qualificações tão altas para distribuir? Se for para distribuir víveres, qualquer um pode fazer. Não é bem assim.
na igreja de Deus não funciona dessa maneira. Não é qualquer um que está apto a fazer o serviço de distribuição. Tem que se enquadrar nos critérios. E esses aqui são os critérios, sabe por quê? Porque servir é algo importante. Servir a igreja, servir a meu irmão na fé, atender ao necessitado, chegar naquele momento da urgência. A Bíblia seleciona homens de reputação ilibada para fazer isso, porque o serviço é muito importante, porque a gente serve a igreja de Cristo Jesus. Vamos lá para a nossa lição ainda, tópico 3 da lição. Vamos continuar. E ainda no tópico 3 e o item 1 ainda. Vamos ler juntos? Vai aparecer na sua tela. Às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer de pastores que cuidam de todo o rebanho? Vamos para o tópico 2, ou melhor, o subitem 2, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Vamos parar por aqui, depois a gente volta para esse texto ainda. Veja que coisa interessante. A análise do capítulo 6 e versículo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. O autor nos convida a fazer uma reflexão. Ele diz o seguinte: por que a palavra reputação ela vem na frente? Para depois vir esse encaminhamento, né? Cheio do Espírito e de sabedoria. Estas coisas devem acontecer, estar presente num conjunto na pessoa. Simultaneamente, deve estar na pessoa. Porque quando essas coisas não estão presentes na pessoa, o que é que pode acontecer? Muitas vezes, há pessoas que são ortodoxas, ou seja, se pautam pelas Escrituras Sagradas, sim, tem uma reputação ilibada, tem um bom viver, um bom andar fora da igreja, ou melhor, fora da comunidade da igreja e no ambiente da igreja. Mas muitas vezes falta aquele fervor, falta aquela alegria, aquele fervor espiritual. Veja que na hora de selecionar, Paulo está dizendo, o autor de Atos dos Apóstolos, quando traz esse relato, ele diz o seguinte: não é só ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter fervor, tem que ter alegria. E quando a pessoa serve com alegria, com fervor, isso é contagiante. Muitas vezes a gente não vai atender, é claro, é impossível atender todas as necessidades humanas. Isso não vai acontecer, isso é utopia. Atender todas as necessidades de uma pessoa, todas as necessidades humanas. E chegamos em locais que muitas vezes a situação é tão difícil. Mas quando você chega e se depara com uma pessoa que serve com alegria, com aquele fervor, com aquele ânimo bom, aquela coisa de crente, contagia quem está na nossa frente passando também por problema. E a pessoa daqui a pouco se anima pelo ânimo do outro. E aqui é o ânimo e o fervor espiritual. Entende agora, amado irmão em Cristo Jesus, do porquê a necessidade tão grande de ser cheio do Espírito
Veja que esses homens iam entrar numa situação bem difícil, onde existe murmuração, existe tristeza, descontentamento. Onde existe murmuração, muitas vezes é um ambiente apático, é um ambiente triste. Mas agora, se chegar um homem cheio do Espírito Santo, com fervor espiritual dentro da vida dele, isso sai contagiando, vai tirar a murmuração, e com sabedoria da parte de Deus para saber lidar. Então, fervor, alegria. Esse é o critério, esses são os critérios que a Bíblia, a palavra de Deus, determinou para a seleção aqui desses sete que serão, que claro, são diáconos da igreja. Mas para a gente, para a igreja em geral, fica a recomendação. Qual a recomendação? Ser cheio do Espírito Santo. Quer resolver seus problemas? Seja cheio do Espírito Santo. Quer resolver seus problemas? Peça a sabedoria da parte de Deus. Outra coisa, vamos terminar essa lição de hoje. Eu vou pegar essa palavrinha final aqui do autor da lição, usar como link para fazer justamente uma aplicação para você que está em casa. Eu sei que o nosso maior público geralmente são as pessoas que, pela idade, pelas doenças, muitas vezes não podem mais vir para a igreja ou vêm com muitas limitações. Então, falar para você dessa última frase, fervor espiritual. Peça a Deus fervor. Ele vai lhe conceder fervor espiritual. Comunhão com Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. E a gente conclui a lição de hoje tocando no tema dela novamente. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Fazendo um resumo rápido, como ela enfrentou os seus problemas? Buscando a direção do Espírito Santo de Deus, claro, distribuindo tarefas e buscando a direção do Espírito Santo de Deus e selecionando homens com sabedoria. Como é que nós, de maneira geral, podemos resolver os nossos problemas? Tendo a vida de comunhão com Deus e buscando sabedoria da parte de Deus. Outra coisa que deve ser pontuada, diaconia. Sirva. Não é serviço? Sirva com amor, com alegria, com dedicação, que existe um Deus no céu que vai te abençoar muito. Faça isso e você vai ver Deus abrir as portas para você. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus te ajude. Que a mão poderosa de Deus possa estar estendida sobre a tua vida. Nós te pedimos isso, nós dizemos isso em nome de Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa que nós aprendemos hoje, sobretudo a importância de servir. Servir, qual é o exemplo? Jesus é o nosso supremo exemplo de serviço, né? Marcos 10:45 nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e possamos viver uma vida de serviço. Servir a Deus é servir ao próximo. E o serviço sempre um serviço sacrificial, porque Jesus não veio apenas servir, mas dar a sua vida. Isso fala de um serviço sacrificial, um serviço de amor. Que Deus continue e abençoando, e vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento especial. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que foram alcançados através da Rede Brasil, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Abençoe nesta manhã o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, além, Senhor, de todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém.
Querido irmão, querida irmã, Deus continue lhe abençoando. Não desliga aí a sua TV, nós temos uma programação especial preparada para você e para a sua família. Lembrando que na próxima semana, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir e Jesus não voltar, estaremos juntos para aprendermos novamente a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos hoje e para todos sempre. Amém.